Ascensão através de habilidades. Episódio 189. 40º andar. A criança demônio, 3. O reconhecimento foi concluído. Os movimentos de Taizan aceleraram. Ele liberou sua esgrima, conhecida como espada de habilidade. Clang. Quan Ed respondeu com sua própria esgrima. Sua técnica parecia descentralizada, mais parecida com um balanço errático. No entanto, foi enganoso. A espada de Quan Ed, inicialmente apontada para a cabeça de Taizan, mudou repentinamente de direção. Taizan antecipou essa mudança e a bloqueou. Clang. Quan Ed continuou, restringindo os movimentos de Taizan. Ele girou a espada, mirando no ombro de Taizan. Taizan contorceu o corpo para se esquivar e Quan Ed brandiu a espada mais uma vez. Era uma esgrima de rua não estruturada, mas desafiadora. Com movimentos contínuos, Taizan foi gradualmente empurrado para trás. Taizan impulsionou-se para trás para ganhar alguma distância. Quan Ed foi prontamente perseguido. De fato, há talento. Taizan refletiu. À primeira vista, a esgrima de Quan Ed parecia pouco convencional. No entanto, além das habilidades conectadas, não era muito inferior à espada de habilidade. Eu também reformulei completamente a espada Stormscar, então criá-la sozinho não está fora de questão. Com esse nível de talento, certamente é viável. O talento inato de Quan Ed parecia superar o de Taizan. Ganhar apenas através da esgrima parecia improvável. Era hora de Taizan aproveitar sua vantagem. Ele avançou. Quan Ed recuou diante do ataque agressivo que negligenciou a defesa. Taizan avançou sobre Quan Ed com um feroz golpe de espada. À primeira vista, parecia que Taizan, anteriormente na defensiva, estava impaciente e tentou dominar Quan Ed com movimentos amplos. Era um cenário em que Quan Ed poderia ter ganhado vantagem simplesmente contra-atacando devido à grande abertura. No entanto, Quan Ed, após exibir brevemente uma expressão confusa, ergueu a espada. Choque. Suas espadas se encontraram. Taizan continuou com movimentos amplos e agressivos, pressionando Quan Ed. Em vez de contra-atacar, Quan Ed adotou uma postura defensiva. Ele defendeu os ataques enquanto criava espaço entre eles. Taizan estalou a língua suavemente e avançou. A espada de Quan Ed quase não atingiu Taizan. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. O corpo de Quan Ed voltou ao estado anterior, a espada o atingiu de raspão, suas pupilas dilatando devido ao movimento físico repentino. Cookie. A espada de Taizan mergulhou em seu peito. Pela primeira vez, ele gemeu. Torcendo o corpo para minimizar o dano, ele bateu com o cotovelo, derrubando a espada de Taizan e criando distância. 403 de dano a Quan Ed. Baque. A distância foi criada. Taizan franziu a testa, claramente insatisfeito. Para entender até isso, a anulação do ataque foi, em essência, uma troca egoísta. Negou ataques dirigidos a si mesmo, permitindo atacar livremente o oponente desnorteado. Ele planejou obter uma vantagem significativa usando isso, mas a resposta de Quan Ed foi mais rápida do que o previsto. Vendo Taizan prosseguir e percebendo que algo estava errado, Quan Ed evitou o combate e forçou sua entrada para ativar a anulação, conseguindo bloquear sem muita confusão. Embora seu ataque tenha acertado, foi um resultado decepcionante para Taizan, que esperava por mais. O que é aquilo? Mas Quan Ed ficou igualmente surpreso. O ataque havia acertado, mas desapareceu. Não só isso, mas o próprio tempo parecia reverter. Mesmo ele, com sua miríade de habilidades, nunca havia encontrado tal nível de habilidade. Descubra por si mesmo. Taizan pressionou mais uma vez, com Quan Ed começando a defender apressadamente. Choque. Os movimentos de Quan Ed foram mais cautelosos do que antes. Em vez de mirar em um golpe sólido em Taizan, suas ações sugeriam que ele estava mirando em ataques menores. Parecia que ele estava tomando cuidado para evitar acionar a anulação de ataque novamente. Suspirar. Taizan riu. Esta foi a primeira vez que alguém entendeu perfeitamente o conceito de anulação de ataque enquanto navegava no labirinto. Ele também era especialista em evitar a maldição deixada nos locais onde Taizan havia pisado. Choque. Quan Ed aparou golpes de espada e acenou com a mão. Quan Ed ativou a Shenhen de Ronob. O teto do labirinto se abriu e dele uma gosma negra começou a cair como chuva. Você ativou o vento negro de Seir. Uau! O vento espalhou as gotas de chuva. Porém, apesar de obstruídas pelo vento, as gotas de chuva começaram teimosamente a cair onde deveriam. As gotas de chuva, possuindo força física significativa, forçaram Taizan a se concentrar na proteção corporal, e Quan Ed aproveitou a oportunidade. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. O corpo de Quan Ed voltou ao seu estado original. No momento em que a anulação de ataque foi ativada, Taizan abandonou a defesa e enfiou sua espada nas costas de Quan Ed. 602 de dano a Quan Ed. Ele infligiu danos com sucesso. Mas a expressão de Taizan estava longe de ser brilhante. Excluindo a anulação de ataque, infligir apenas cerca de 600 de dano parecia insuficiente. Claro, também não era uma situação favorável para Quan Ed. A própria noção de sofrer dano apenas para negar uma habilidade era absurda. Quantos mais você tem? Quan Ed murmurou,
recuperando a compostura. A chuva que caía já havia cessado. Taizan observou Quan Ed. Não há nenhuma fraqueza particular. Cada adversário que ele encontrou até agora tinha uma vulnerabilidade, mas não este demônio. Sua esgrima também era de alto calibre. Seu manejo foi excepcional e ele avaliou a situação com frieza. E sua proficiência em magia negra era bastante avançada. Ele provavelmente possuía a maioria das habilidades ativas, incluindo o Flow. Ele era quase completo. Assim como Taizan. Você é forte. Eu não vou perder. Quan Ed declarou com vigor. Havia confiança inegável em sua voz. A confiança que somente alguém que superou inúmeros desafios e dificuldades através de suas próprias forças poderia possuir. Taizan sorriu. Bom. Na verdade, a estratégia para vencer era simples. Use a transformação do apóstolo. Não importa o quão habilidoso Quan Ed fosse. Ele não teria meios de se opor ao poder de um apóstolo. Ele cairia, incapaz de suportar o status elevado. Mesmo que de alguma forma ele conseguisse aguentar, ele seria derrotado pelo poder esgotado no processo. Mas isso não seria divertido. Mais importante ainda, não serviria como treinamento. Esta também é uma forma de treinamento. Taizan murmurou enquanto entrava correndo. Você ativou a aceleração. Quan Ed respondeu rapidamente aos movimentos repentinamente acelerados de Taizan, erguendo sua espada para bloquear o ataque. Você ativou o golpe forte. Clang. Quando suas espadas colidiram, o corpo de Quan Ed foi ligeiramente empurrado para trás. No entanto, Quan Ed não ficou perturbado. Tendo visto a habilidade golpe forte várias vezes antes, ele recuperou sua postura e bloqueou o ataque. Clang. Ah. Mas desta vez, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Mesmo após o efeito do golpe forte ter terminado, a força parecia como se o golpe forte ainda estivesse ativo ao longo da espada. Taizan balançou sua espada em sucessão. Choque. Quan Ed continuou sendo empurrado para trás, mas apenas por um momento. Ele começou a responder com calma. Variação de onda ativada por Quan Ed. Uau! Ondas ondulantes emanavam de Quan Ed. Mesmo que a espada tenha sido balançada, sua trajetória foi distorcida à força. Esta é uma habilidade de esquiva contínua? Foi uma habilidade que Taizan não aprendeu. A trajetória do ataque não atingiu Quan Ed. Mas Taizan deu um passo à frente. Você ativou Sure Hit. A espada, sendo dobrada pela onda, voou à força em direção a Quan Ed. Quan Ed, que se preparava para contra-atacar, se assustou e tentou bloqueá-lo. Você ativou o Flow. No entanto, a espada de Quan Ed foi desviada à força. No final das contas, ele não conseguiu bloquear e permitiu o ataque. 703 de dano a Quan Ed. Cookie. Quan Ed gemeu, seus olhos cheios de perplexidade. O que? Flow era uma habilidade que apenas evitava ataques físicos. Ele nunca imaginou que isso se aplicaria à espada também. Quan Ed rebateu, apunhalando o peito de Taizan com sua espada. Você ativou o contador. Seu corpo se moveu para bloquear a espada. E Taizan rebateu, mas Quan Ed bloqueou. Quan Ed brandiu a espada novamente. As condições para counter foram atendidas. A espada de Taizan desconsiderou o ataque de Quan Ed e atingiu seu ombro. O quê? Como? Quan Ed agarrou seu ombro e recuou. Os resultados foram completamente diferentes das habilidades que ele conhecia. Ele poderia ter tentado entrar correndo novamente, pensando que havia avaliado mal, mas Quan Ed avaliou rapidamente a situação. O oponente alterou suas habilidades, determinando rapidamente que não conseguia entender com precisão as mudanças feitas, ele criou distância. Ele desistiu do combate corpo a corpo e acenou com a mão. Seu forte não era apenas a esgrima. Névoa da besta do focalor ativada por Quan Ed. A névoa se estendeu como as garras de uma fera, deixando marcas por toda parte. Quan Ed também sabia que Taizan usava magia negra e magia. Mas Taizan era humano e era um demônio. No manejo da magia negra, ele se julgava superior. Quan Ed decidiu que poderia suprimir Taizan com magia negra interligada, e não foi uma decisão errada. Na verdade, ele não conseguiu vencer Taizan em combate corpo a corpo. No entanto, só porque não estava errado, não significava que fosse a resposta certa. Em direção à névoa crescente, Taizan cerrou o punho. Você ativou a onda negra Pit de Marbas. O espaço se abriu ao redor de Taizan e uma onda escura subiu avidamente. A onda engoliu a névoa. A névoa uivou como uma fera em resistência, mas a onda pisoteou tudo e absorveu tudo em si. O que? Os olhos de Quan Ed se arregalaram, sem esperar que sua magia negra fosse superada por outra. Taizan avançou contra Quan Ed com a onda crescente. Quan Ed rapidamente criou distância, acenado com a mão. Quan Ed ativou o espinho da rosa de Eligor. Espinhos afiados caíram em massa. O poder contido neles era esmagador, pisoteando como uma onda. Taizan respondeu. Você ativou a vegetação torcida de Decarábia. Rumo. Raízes cresceram, enchendo a sala. Claro, eles não conseguiram bloquear os espinhos. Havia uma clara diferença nas classificações da magia negra, e Twisted Vegetation estava na extremidade inferior. Foi perfurado pelos espinhos.
Mas foi o suficiente para distorcer ligeiramente sua trajetória. Taizan correu pela abertura criada pela trajetória distorcida. Quan Ed não teve escolha senão erguer a espada. Rachadura. 864 de dano a Quan Ed. Quan Ed nem gemeu. Ele simplesmente continuou a pensar, sem confusão, sobre como se livrar de Taizan. Ele usou Flow, Counter e várias habilidades para criar distância. Mas Taizan não desistiu. Ele também respondeu com habilidades e movimentos, ficando perto de Quan Ed e atacando. Ganhar vantagem no combate corpo a corpo era difícil. A magia negra em que Quan Ed achava que tinha uma vantagem também não era superior. Apesar da situação desesperadora, Quan Ed não desistiu. Descendo o labirinto, ele enfrentou inúmeros obstáculos e provações. Não foi uma ou duas vezes que ele pensou que tudo estava bloqueado e era o fim. Mas ele superou todas essas provações com sua habilidade e talento, avançando mais do que antes. Quan Ed acreditava firmemente que faria isso novamente. Ele concentrou sua mente. Tocando levemente o chão, ele se ergueu no ar e cerrou o punho. Quan Ed ativou o espinho da rosa de Eligor. Mais uma vez, espinhos se espalharam, mas a velocidade e a quantidade eram qualitativamente diferentes de antes. Cada espinho se movia a uma velocidade diferente e havia o dobro de antes. Evitar parecia quase impossível. Ah! Quan Ed involuntariamente soltou um suspiro. Quanto mais poder mágico consumido pela magia negra, mais seu poder poderá ser ajustado. Não apenas aumentar o poder, mas até mesmo as minúcias da magia negra poderiam ser controladas. Mas era muito difícil e complexo e, até agora, Quan Ed não havia conseguido. Ele pensou que seria apenas levemente tocado, mesmo com um longo treinamento. A difícil tarefa que ele acreditava não conseguir realizar, ele agora realizou. Ele alcançou um novo nível mais uma vez. Taizan observou silenciosamente os espinhos caindo. O poder contido em cada um era imenso, algo que não poderia ser facilmente descartado. Então, só havia uma opção: desviá-los. Ele memorizou a trajetória de todos os espinhos e ergueu a espada. Você ativou o fluxo. Esquivando-se de um espinho, ele saltou. Ele mudou a ponta da espada. A trajetória de cada espinho tocado se torceu. Assim, um espinho com caminho tortuoso colidiu com outro. Flechas saltaram do corpo de Taizan. Eles não eram fortes o suficiente para derrubar os espinhos, mas eram suficientes para alterar seu caminho. Um por um, os espinhos se afastaram dos locais de pouso pretendidos. Como uma onda recuando, os espinhos começaram a desaparecer um por um do caminho de Taizan. As pupilas de Quan Ed dilataram, tirando-o do transe. A espada de Taizan perfurou seu peito. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.